Olá! Quando chega o mês de setembro, um sinal amarelo nos alerta para um problema de saúde pública mundial: o suicídio. É por isso que campanhas como o Setembro Amarelo chegam para ajudar na prevenção com uma arma poderosíssima: a informação. Dar visibilidade a esse problema, com informações que possam ajudar as pessoas a superar esse tipo de ideação, é uma tarefa que cabe a todos nós. O programa sempre traz o suicídio como tema todos os anos, e esse ano não poderia ser diferente. Só que a gente vai trazer sobre uma nova perspectiva. Queremos mostrar como práticas integrativas podem se somar ao complexo tratamento das pessoas que estão passando por momentos tão difíceis que possam levar elas a esse tipo de ato extremo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a massoterapia e a musicoterapia. No primeiro bloco, vamos conversar com a esteticista e massoterapeuta Vanderleia Muniz. E no segundo bloco, a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho da musicoterapeuta e violinista Adriana Almeida. Viver sempre vai ser a melhor escolha. O Câmara Aberta está no ar. Antes da gente trazer todas as informações sobre a massoterapia nesse primeiro bloco, vamos exibir uma reportagem para saber um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, saber um pouco mais como prevenir, como identificar e tratar de forma mais tradicional quem está com algum tipo de ideação suicida. O suicídio é um problema de saúde pública que afeta milhares de pessoas todos os anos. No Brasil, estima-se que a cada 45 minutos uma pessoa tire a própria vida. É um tema delicado, mas que precisa ser discutido, principalmente quando falamos sobre as doenças que podem levar a pensamentos extremos. Entre as principais causas do suicídio estão os transtornos mentais, como depressão, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Essas doenças afetam o humor, o comportamento e a percepção da realidade, muitas vezes levando a um isolamento social e ao sentimento de desespero. Falar sobre suicídio é importante, é fundamental, porque as palavras, como você falou, parece que têm muita força, né? E quando não se fala sobre elas, parece que não existem e a gente fecha os olhos para o problema. E quando a gente não vê problema, a gente nunca vai buscar solução. Então é importante falar sobre e tirar um pouco esse peso, esse estigma, esse tabu, para que a gente consiga, como sociedade, achar soluções e também como família, também observar nossos familiares e cuidar deles. Ninguém tem culpa sobre o suicídio. A gente entende o suicídio como o agravamento de um quadro de doença, uma patologia que já vem se instaurando há um tempo. E às vezes a gente consegue perceber, às vezes a gente não consegue perceber, e às vezes a situação às vezes é impulsiva demais para se evitar, então ninguém tem culpa do que acontece. Mas sim, somos agentes nesse processo e precisamos saber mais para poder lidar melhor, para que tenhamos a responsabilidade social de ajudar aquelas pessoas que estão necessitando, que estão precisando. O diagnóstico precoce dessas condições é fundamental. Sinais como tristeza persistente, falta de interesse por atividades diárias, mudanças bruscas de humor, entre outros, podem ser indicativos de um transtorno mental. Procurar ajuda especializada, como um psiquiatra ou psicólogo, pode salvar vidas. A gente precisa estar atento porque, infelizmente, quando a gente tem as estatísticas de aumento do número de suicídios em qualquer faixa etária, em qualquer gênero e classe social, isso chama bastante atenção ao adoecimento de nossa sociedade. E a gente entende que o suicídio é uma morte evitável a partir do momento que a gente consegue tratar as situações que levam a essa fatalidade. Então, trazer essa discussão o ano inteiro, falar um pouco sobre como identificar pessoas que estão sofrendo, como perceber esse sofrimento, como ajudar, como intervir e de forma mais precoce nesses diversos quadros de saúde mental, pode fazer diferença e pode salvar uma vida e a gente, de repente, diminuir esses números. Além do diagnóstico e o tratamento, o apoio social e familiar é fundamental. Ter alguém para conversar, um ombro amigo, pode fazer toda a diferença. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, tem atendimento gratuito e sigiloso para quem precisa de ajuda.
O CVV é uma organização não governamental, sem fim lucrativo, que dá apoio, presta serviço de apoio emocional através da escuta empática àquelas pessoas que nos ligam. Pessoas normalmente em sofrimento emocional, seja por que motivo for, seja que idade tenha, né? Muitas vezes, algumas vezes com depressão, outras com crise de ansiedade, outras por solidão. Enfim, são várias as razões que levam as pessoas a ligarem o CVV. E nós damos apoio, as atendemos o telefone. A conversa é totalmente sigilosa, né? E não identificável, não identificada. Então, é esse serviço que nós prestamos. O número é 188 e está disponível 24 horas por dia. E chegou a hora da gente saber um pouco mais sobre tratamentos integrativos que ajudam e muito na promoção da saúde e do bem-estar. Aqui comigo, ao meu lado, está a esteticista e massoterapeuta Vanderleia Muniz. Vanderleia, seja muito bem-vinda ao nosso programa Câmara Aberta. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais desse conhecimento, dessa terapia que tem ganhado grande espaço. Pois é, estamos falando da massoterapia, que é a especialidade dela. Fala um pouco sobre ela, até para dissociar daquela ideia que a gente tem. Às vezes a gente está com uma dorzinha aqui no trabalho ou em casa, faz uma massagenzinha aqui para aliviar. Isso é muito comum, né, Vanderleia? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, bem diferente. Fala um pouco o que é a massoterapia, o que é que ela implica. Então, como a gente sabe, a massoterapia a gente usa bastante as mãos. Como você disse, tem isso, né? De aperta aqui um pouquinho, mas é feito um estudo, é trabalhado sobre isso, é todo um treinamento para fazer isso. Tem pontos no nosso corpo que a gente estimula. Por exemplo, a reflexologia. Alguns pontos que é usado nela vai refletir em outras partes do nosso corpo. Então, porque o pele é um local que tem muitos pontos, todos os pontos do nosso corpo estão ali relacionados. Sim, é estômago, coluna e outras partes do corpo. Então não é só essa questão de aperta aqui um pouquinho, tem todo um estudo, tensão muscular, às vezes essa tensão é de um estresse, é de outras coisas que está relacionada a esse ponto de tensão. Às vezes, dor de cabeça é o ponto de tensão que está incomodando. Aí entra essa questão também da estética, a questão da drenagem. Também temos que saber essa questão técnica da drenagem, modeladora, entre outras técnicas também. A massoterapia, então, é completa, né? Ela serve tanto para essa questão da estética, né? Mas também para ajudar no tratamento da saúde. Essa parte toda é manual, promovendo um bem-estar às pessoas. Na sua opinião, Vanderleia, quais os benefícios da massoterapia para a saúde mental? A gente está vivendo essa época de Setembro Amarelo, as pessoas que precisam cuidar mais para evitar chegar a um ato extremo e muitas vezes tem ansiedade, tem depressão. Você acha que a massoterapia ela pode ser um complemento para ajudar no tratamento desse tipo de problema, como ansiedade, depressão, estresse? Sim. Então, no momento da massagem é liberado alguns hormônios, muito conhecidos como os hormônios da felicidade, né? Que é a ocitocina, dopamina, serotonina. Aí, como eu disse, é estimulado, ele vai para o nosso corpo através do toque e vai trazendo essa sensação de felicidade, prazer, melhora no nosso humor, traz o relaxamento. Então, a massagem tem sido um bom aliado nessa questão da ansiedade, da depressão, justamente por isso, né? Não só da questão corporal, mas também da mente, com esses hormônios que é liberado, traz essa sensação. Vamos dizer como se fosse um tratamento mesmo. Um tratamento que você vem 1 a 2 vezes na semana para fazer esse tratamento, para o relaxamento, para trabalhar não só o corpo, como foi falado, como a mente também, para ter essa liberação desses hormônios, para ajudar. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ir fazer uma massagem em alguém, de repente aquela pessoa chorar muito, liberar.
choro. Você acredita que a massoterapia tem um poder também de despertar o autoconhecimento, de trazer a consciência das pessoas para dores que vão além do físico? Sim, também tem muitas pessoas, como você disse, a gente já escuta muitos casos, já aconteceu, de certos pontos, trazer alguma lembrança, trazer algo que está guardado, talvez uma angústia, uma dor que não foi liberada, e no momento da massagem é liberado. Muitas vezes vem esse choro, vem esse momento, como também liberação de coisas boas. Vem na lembrança, isso me lembrou, o cheiro, usamos também a aromaterapia. O cheiro lembra alguma coisa, alguma história, algum fato. O toque lembra, desperta, libera, como você falou, essa questão, né, de alguns sentimentos, algumas lembranças. Pois é, porque fala muito da Chantala, né? Que é o primeiro contato que a gente tem com a massagem quando as mães fazem com os bebês. Isso é uma coisa milenar, né? Quem sabe até esse toque da massagem possa remeter a essa fase tão inicial da vida do ser humano. Sim, verdade. A Chantala é muito bom. E também a questão do escaldapés, né? Que não deixa de ser algo antigo, às vezes desperta essa memória, às vezes em casa mesmo a gente já tinha isso. Então a massagem nos pés também é bem lembrado. Como você disse, até em casa mesmo, muitas mães estão aderindo a isso, a mergulhar o bebê na água morna, que também é uma terapia. A água morna ajuda na liberação da musculatura. Então, efeito da felicidade e calmante também de todos esses hormônios que são liberados, né, Wanderleia? Existe alguma manobra que você ensinaria, indicaria para as pessoas que estão nos assistindo agora, que elas possam auto-aplicar quando elas se sentirem mais tensas, mais ansiosas no dia a dia, tão corrido da vida da gente? Sim, como eu tinha falado, temos os pontos aqui que pode ser feito. Respira profundamente, pressiona. Aqui no pulso. Isso, solta. Faz como se fosse um triângulo mesmo nessa parte. Respira profundamente, solta. A massagem é sempre bom associada com a respiração. Isso. A gente sempre pede para respirar. Um triângulo aqui no pulso. Outros pontos também é a questão da dor de cabeça. Às vezes a gente sente bastante, pressiona essa parte do supercílio, solta, pressiona essa parte das têmporas também. Outra dica também é a questão do congestionamento. Às vezes a pessoa tem... Isso, as vias nasais, pressiona essas partes aqui, ó. Pressiona, solta, sempre respirando profundamente. Wanderleia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. Deixo um espaço aberto para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, porque muitas vezes, na rotina, como a gente diz, a gente acaba se esquecendo da gente mesmo, né? E talvez a massagem seja uma reconexão. Sim. Como você mesmo disse, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, nos colocando em segundo, terceiro, para depois. E é importante esse autocuidado, tirar um momento para você. Às vezes da correria do dia a dia, o estresse, tensão, vem as dores e você vai deixando para lá. Então é importante tirar esse momento para cuidar não só do corpo, como da mente também. Vai trazer ótimos benefícios, como já falei. Obrigada mais uma vez, e no próximo bloco a gente volta trazendo uma outra terapia integrativa, dessa vez a musicoterapia. Até já! Se apronte para votar. A tal da biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Não cadastrou a sua? Calma. Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A Cultura da Paraíba em Alta. Um programa intimista, apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais
Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Casa do Povo? Vem com a gente. Toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, na Rádio Câmara FM, nós temos um encontro marcado. Eu, Rafaela Cristófoli. Eu, Bruno Noronha. Nos encontramos na sexta-feira, às 11h30, na Rádio Câmara FM. Vem com a gente. Vem com a gente. Também no Deezer e no Spotify. Tchau, tchau. O Câmara Aberta está de volta com a musicoterapeuta e violinista Adriana Almeida. Ela tem formação na área e trabalha com atendimento a crianças típicas e atípicas com autismo, além de adultos com problemas de depressão e ansiedade, entre outros. Seja muito bem-vinda, Adriana, ao nosso programa. Gratidão. Olha, vamos começar a falar um pouco mais sobre, explicar um pouco mais sobre a musicoterapia. Dizem, Adriana, que quem canta seus males espanta. Então, qual o fundamento de verdade que tem disso dentro da musicoterapia? Ah, isso aí é total verdade. Quem canta está expressando sua voz. Então a gente vai lá para a infância, sabe, aquele choro que foi preso, tudo isso fica guardado, registrado no corpo. E quando chega na fase adulta, não sabe o que é que está aprendendo, o que é que está impedindo de fazer sua profissão, de fluir suas amizades, seus vínculos com os pais, com os filhos. E às vezes está ali, preso na voz, né, de se expressar. Então, nós trabalhamos com a musicoterapia tanto individual como em grupo, para que a pessoa possa soltar essa voz, liberar essa voz. E eu trago aqui uma ressalva que é diferente da musicalização, né? Então, a gente fala que a musicalização, ela tem um fim, que é o fim técnico de aprender a cantar. Técnica vocal, instrumento. E a musicoterapia, ela tem um fim terapêutico, né? É ligado à saúde, principalmente ali ligado à saúde nesse fim terapêutico. Você vai trabalhar a voz para que esses males se espantem, como se diz esse ditado, que é certeiro. Quando chega setembro, né, a gente tem sempre essa questão do Setembro Amarelo. Qual o potencial que a musicoterapia tem para ajudar no tratamento do equilíbrio da saúde mental, né, principalmente de problemas como depressão, ansiedade, são problemas que levam pessoas a pensar em atos extremos? Isso. A musicoterapia, ela tem um alto potencial, né, contra a depressão, ansiedade, insônia, né? A música, ela libera a dopamina no nosso cérebro. E a dopamina é o neurotransmissor responsável pela felicidade, pelo bem-estar. Então, quando nós estamos trabalhando, como aqui no meu estúdio, né, no meu consultório, com as terapias vibracionais, né, que eu utilizo diapasão e os outros que nós vimos lá dentro, essas terapias, essas vibrações sonoras, elas fazem com que o cérebro ele se ative
libera essa dopamina e vai harmonizando o nosso corpo, né? Então, ficamos com os pensamentos mais leves, né? O corpo, dores físicas são mais aliviados, então a pessoa também dorme melhor. Quem dorme bem, vive bem melhor, né? Você tem um sono profundo, um sono de qualidade. Como escolher? Qual é o critério que se utiliza para fazer um tratamento? Porque eu sei que você trata muito crianças com TEA, né? Crianças típicas também, já vem adultos com problemas como ansiedade, uma ansiedade mais exacerbada. Como escolher que técnicas, instrumentos ali, ou até músicas, para poder fazer essa terapia aí e obter esses resultados? Então, nós temos um ponto assim importantíssimo, que é a anamnese inicial. Na anamnese eu faço todas essas perguntas de qual é o ISO do terapeuta, que o ISO é para eu saber qual o gosto musical dessa criança, o que é que ela canta, o que é que ela gosta de ouvir, porque é ali, nesse gosto que ela já traz, que eu vou entrar com a terapia. Então eu vou estudar o caso daquela pessoa, daquele paciente, com a vivência que ela já tem da vida dela e vou agregando as vibrações sonoras, as músicas que eu sei que já vão trabalhar naquele campo, né? Então, essas fases da terapia, né? Essa primeira fase é a anamnese, que é onde eu colho todas essas informações. A gente tem um depoimento, inclusive, da paciente, da Adriana. Vamos ouvir. O som, na última sessão que a gente fez, foi esse som aqui, ó. Quando ela tocou esse tubo, exatamente esse tubo, eu senti como se estivesse sentindo todo o meu corpo vibrando, assim, sentindo até umas camadas, assim, externas, se isso existe, né? Essa coisa da aura, sentir assim, meio que crescendo. Isso dá paz. Nossa, muita paz, toda a paz que a gente precisa. Meu nome é Rosenília Fajardo, eu estou em tratamento com a terapeuta Adriana Almeida tem 3 meses. E eu procurei a musicoterapia para tratar de sintomas emocionais, sintomas de ansiedade. Não que sejam sintomas graves, fortes, mas são sintomas que no meu dia a dia às vezes me seguram de fazer as minhas atividades, né? E o que eu percebo, o que eu percebi com a musicoterapia foi um tratamento que é ao mesmo tempo leve, sutil, porém profundo. Que quando eu saio aqui dessa sessão é como se eu tivesse anestesiada, a sensação física é como se eu estivesse anestesiada. E ao longo do dia, ao longo dos dias, eu vou sentindo assim mais harmonia, mais serenidade nas minhas atitudes, na minha forma, na minha maneira de agir, de interagir com as pessoas. Então, o que eu penso da musicoterapia é isso, é leve, porém profundo. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Você vê aí que a paciente falou sobre um som que faz com que ela sinta vibrações para além do corpo. Fala um pouco dessa potência, né, do som, de como ele reverbera no corpo, que parece que não é só no corpo físico. Isso. É baseado assim, na vibroacústica, né, que é o estudo dos sons no nosso corpo, efeito que tem. Esses estudos eles são antiquíssimos. Tem registros na Índia antiga, no Egito antigo, de que já se trabalhava com essas frequências sonoras para o tratamento de saúde. Então, esse aqui é um diapasão. Digamos que a gente afina um instrumento com um diapasão. Sim. E esse diapasão eu vou afinando as células do corpo.
Então, quando eu penso assim, você compreende melhor como é que ele funciona, né? Ele vai afinando, as células elas vão voltando à sua forma primordial, saudáveis. Então, uma doença que tem no corpo, ela já vai afinando e aquela célula que está adoecida, ela vai se harmonizando com essas frequências e trazendo a saúde para o corpo. Adriana, deixa uma mensagem para todas as pessoas, né, que hoje em dia a gente vê que a sociedade está cada vez mais buscando esse equilíbrio, não só do corpo, mas também da mente, porque a mente tem um potencial, inclusive, em desequilíbrio, trazer muitas doenças físicas. Então, deixa a tua mensagem como musicoterapeuta, né, como uma pessoa que lida com essas questões todinhas, uma terapia como essa que é integrativa. Isso. Então, é muito importante escutarmos músicas boas, músicas que nos elevam, que elevam nossa alma, nos traz um pensamento de paz, de amor, de tranquilidade, que o nosso lar seja harmônico, nossas crianças cresçam em harmonia. Eu sei o que é que minha criança está ouvindo, que filme que ela está assistindo, aquilo está trazendo um bem-estar, vai trazer algo bom para a vida dela. E quando a gente começa a trazer essa harmonia integrada no nosso dia a dia, o nosso corpo já sente essas vibrações e já cresce saudável. A Bené, a gente agradece a sua presença aqui no nosso programa Câmara Aberta. Gratidão a vocês. E para você que está nos assistindo, a gente volta na próxima semana com uma nova temática aqui no nosso programa. Até lá!